Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 3, verso 8, que diz: O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Bom, queridos, aqui Jesus começa a explicar, a Nicodemos o que seria, esse novo nascimento, como é essa vida de uma pessoa que nasce para Deus, que começa a andar segundo Deus, que quer aprender de Deus, que quer viver com Deus. E ele usa esse paralelo muito interessante, porque ele diz que a pessoa nasce do Espírito, nasce para uma vida espiritual, e ele compara essa vida espiritual com o vento. Até porque a palavra espírito, tanto no grego quanto no hebraico, é a mesma palavra para vento. No grego é a palavra pneuma e em hebraico é a palavra ruá. Então ele faz essa comparação. Olha, a vida espiritual é como a vida do vento. E quais são alguns detalhes do vento? Primeiro, o vento sopra onde quer. E da mesma forma, na vida espiritual, nós sabemos que Deus ele tem os planos dele, que a gente não conhece, mas ele tem os planos dele. E dessa forma ele influencia, Deus intervém, Deus atua, onde, quando, em quem e da maneira que ele considerar melhor. E a gente precisa entender isso. Quem entende o Evangelho entende que Deus tem os planos dele. Entende que nós não temos o controle sobre Deus. Ninguém determina, queridos, o que Deus vai fazer. Não, é Ele que sabe o que é melhor. Ele que conhece a plenitude, plenamente todas as coisas. E Ele sabe o que Ele precisa fazer para gerar o resultado que Ele sabe ser o melhor. Então, diferente do que muitas religiões querem fazer, com oferendas, com sacrifícios, etc., que querem manipular Deus e fazer com que Deus faça exatamente o que a pessoa queira. Quem entende o Evangelho, queridos, entende que Deus sabe o que Ele faz. A gente não tem controle sobre Ele, como não temos o controle sobre o vento. Pelo contrário, nós nos submetemos e confiamos nas ações dEle. Em vez de tentarmos controlar Deus, a gente passa a ter uma vida espiritual onde pedimos que Ele nos conduza. Não somos nós que devemos conduzir Deus, mas Ele nos conduzir. É por isso que Jesus tão insistentemente nos ensina, queridos, a orar quando orarmos, colocarmos diante de Deus as nossas petições, as nossas necessidades, os nossos desejos, os nossos sonhos, mas em tudo dizer, seja feita a tua vontade. Isso é a vida do cristão que entendeu isso, que aprendeu, que quer deixar o vento soprar onde ele quiser. Que o vento sopre onde ele quiser, que Deus nos conduza aonde ele quiser, sempre. E o texto continua dizendo sobre as características do vento. Nós o escutamos, você o escuta. O vento, nós percebemos o vento, nós sentimos o vento, mas não conseguimos explicar de onde ele veio, para onde ele vai. Da mesma forma é a vida com Deus. Nós percebemos Deus, nós sentimos Deus, nós sabemos que Deus está conosco. Mas como é que você vai explicar isso para alguém de fora? Complicado, queridos? É difícil conceber palavras para explicar isso, mas nós sentimos, nós sabemos. E apesar de não sabermos para onde ele vai, nós simplesmente confiamos. Então isso é algo interessante na vida cristã, queridos? Nós não enxergamos Deus, nós não tocamos em Deus, mas nós conhecemos Deus pelos efeitos que Ele produz em nossas vidas. Porque pelo que Ele vai fazendo em nós, tanto no cuidado, tanto na proteção, tanto nos milagres que Ele realiza, mas principalmente, queridos, no que Ele faz no nosso coração, na paz que Ele derrama em nós, no que Ele vai transformando do nosso caráter.
tudo isso a gente percebe a ação dele. Então, assim como o ar nós não enxergamos, mas sentimos o vento, da mesma forma, a gente não enxerga Deus, mas sentimos Deus, nós percebemos Ele no nosso viver diário. E o texto continua, nós não podemos dizer, né, de onde o vento veio, nem para onde ele vai. Nós não sabemos, né, queridos? Da mesma forma, a vida com Deus é essa beleza do desconhecido confiante. Você não sabe, né, de onde está vindo, nem para onde vai as ações de Deus para a sua vida. Mas você confia, porque você sabe quem Ele é. Você conheceu o caráter dele, sabe que Deus é sempre bom. Então, por mais que Ele te leve por situações complexas, por caminhos tortuosos, você confia que Ele está te levando para um destino final bom. Lá em Eclesiastes capítulo 11 diz, assim como você não sabe qual é o caminho do vento, assim também você não sabe a obra de Deus. Nós não sabemos. Não sabemos, queridos. Por isso que essa oração que às vezes algumas pessoas fazem, de dizer eu determino, né, que Deus será assim, eu determino que será assim, meu irmão, você não sabe qual é a obra de Deus na sua vida, como você vai determinar o que precisa ser, o que precisa não ser? Não, meu amado. Se entregue os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ele vai te guiar como o vento. A vida espiritual de quem nasce de novo é nessa confiança que nós não conhecemos, não sabemos o que Ele está fazendo, mas nós confiamos que Ele vai nos levar para as coisas certas. 1 Coríntios capítulo 2 diz que ninguém sabe as coisas de Deus senão o Espírito de Deus. Você não sabe, meu amado, confia tua vida nas mãos de Deus e deixe Ele te conduzir. Isaías 59 diz, porque tal como os céus são mais altos que a terra, assim também os meus caminhos, diz o Senhor, são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Então, queridos, a gente tem que orar a Deus, conversar com Deus e analisar tudo sabendo que o nosso conhecimento é muito limitado, que a gente não sabe o que está acontecendo, os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus são muito mais elevados que os nossos. Então, em vez de tentarmos dar ordens a Deus ou murmurarmos diante de algo que esteja acontecendo, não, fala, Senhor, toma a direção da minha vida. Conduz ela conforme o Senhor quiser, que este vento de Deus na minha vida possa soprar para onde quiser. Senhor, eu me entrego, eu não vou ser uma barreira para esse vento, não vou ser um impedimento para esse vento, mas não, eu quero que o Senhor me conduza para onde o Senhor quiser, para aquilo que vai gerar mais frutos no meu caráter, aquilo que vai gerar mais frutos na minha vida espiritual e que vai me guardar de males que hoje eu não sei que estão à minha frente, mas o Senhor está soprando esse vento para me livrar, né, desses males que no futuro viriam. Em Marcos capítulo 4, Jesus diz, assim é o reino de Deus, como se o homem lançasse semente na terra e dormisse, e se levantasse de noite e de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Você planta uma semente na terra, e de repente aquilo começa a brotar e gera uma bela árvore e você não sabe como aquilo foi realizado. Da mesma forma, querido, saiba que a semente que Deus plantou no seu coração, aquilo que Deus está fazendo na sua vida, os propósitos dele, você não sabe como, mas aquilo vai crescer e aquilo vai gerar algo lindo na sua vida. Então permita, dê essa concessão de confiança a Deus. Fala, Senhor, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei para onde esse vento vai soprar, mas eu quero colocar a minha vida nas tuas mãos. É assim a pessoa que nasce de novo, que se entrega a esse sopro de Deus, para que Deus conduza-nos para uma vida conforme Ele quer. Você pode querer determinar os seus planos, o seu futuro, ou pode permitir que Deus determine o seu futuro.
É uma escolha sua, queridos. É uma escolha sua. Mas o que Jesus está dizendo é aquele que entendeu o Evangelho e que se entregou a Ele, confia que Ele vai conduzir a vida de cada um de nós conforme é o melhor, conforme Ele entende e sabe que é o melhor para todos nós. Então que a gente aprenda a confiar e permita que Deus nos conduza. Ou você conduz a sua vida ou tenta forçar Deus a um caminho, ou você permite que Ele te conduza pela mão, com o cuidado de um pai. Eu confio nele, queridos. Que você possa confiar também e descansar, para que esse vento do Espírito te conduza a uma vida, a um lugar, a um caminho, né, a uma verdade que Ele tem para você. E é muito melhor do que qualquer outro caminho. Pode se apresentar 1000 caminhos para você, queridos. Deixe Ele te conduzir para o caminho que Ele sabe ser o melhor. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.